Viver bem. Horas 38 minutos, e para provar que ele me ama, o André deixou eu apresentar o nosso especialista de hoje. Nós estamos aqui com o Dr. Márcio Alberto Steinbruch. Ele é médico, angiologista, especialista em cirurgia geral e vascular, e vai nos tirar uma porção de dúvidas. É formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né? E tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Bom, doutor Márcio, bem-vindo, boa noite. A primeira coisa que eu já queria perguntar, porque eu sei que os ouvintes vão querer ligar também e perguntar, tem sintoma doença vascular? Porque as pessoas confundem um pouco, acham que é só varizes. Não é só varizes, né? Qual é o sintoma da doença vascular? Em primeiro lugar, uma boa noite, Cláudia, boa noite, André, boa noite àqueles que nos ouvem. Sim, isso é uma pergunta que não quer calar e todo dia me pergunta. As doenças vasculares, elas vão produzir sintomas dependendo da localização em que ocorra o problema e dependendo também se é na circulação venosa ou circulação arterial. São coisas diferentes, São coisas, né? Diferentes, exatamente. A circulação arterial é aquela que leva o sangue arterial rico em oxigênio e é sabido que é aquele sangue que é bombeado pelo coração para o resto do organismo. E a veia, ela traz de volta o sangue usado, aí sim com gás carbônico. Então nós poderíamos fazer um paralelo entre a canalização, onde a artéria irriga, ela leva uma água limpa, e a rede venosa seria a nossa rede de esgoto. E aí qual é a que dói? Então, aí é que está. Todas elas podem doer. Todas podem doer. Podem doer. Então veja bem, quando se tem uma obstrução, então vamos falar primeiro sobre obstrução de circulação. Se existir uma obstrução numa artéria, então é óbvio que naquele ponto para frente haverá um sofrimento. Vai doer? Vai doer, então o indivíduo vai ter uma dor numa perna, por exemplo. Se ele tiver uma obstrução, ele vai andar, vai sentir dor e não vai conseguir andar. Se for num braço, ele vai ter uma dor no braço. Se for numa coronária, ele pode até ter uma dor no peito e sofrer um infarto. Nossa, gente. Né? E da mesma forma, se for numa artéria que vai para a cabeça, para o cérebro, ele pode ter um derrame ou acidente vascular cerebral. Então, os sintomas das doenças arteriais, geralmente, como você mesmo citou, envolvem dor, envolvem desconforto. E podem chegar até um limite de uma gangrena, de perder um membro. Já as doenças venosas, elas já se caracterizam pelo represamento do sangue. Então imagine que a gente não consiga trazer o esgoto de volta. Então eu gosto de fazer um paralelo com a sua casa, né? Onde nós temos uma pia no banheiro, ralos, pia na cozinha, nós temos a água limpa que vem da torneira, que equivaleria ao sangue arterial. E nós temos o cano de esgoto, que equivale à nossa circulação venosa. Então se ocorre algum problema na drenagem dessa água, nós vamos ter o que? O transbordamento da pia, do ralo, o mau cheiro, dá um incômodo, mas não chega a ser algo tão grave quanto a falta de água. Entendi. E aí você pode morrer de sede, não vai poder cozinhar, etc. Então, agora, eu ouvi em algum lugar, eu acho que deve ser aqueles mitos, que a panturrilha da gente funciona também quase como um coração. Isso não é mito, não. Isso é verdade. Isso é uma grande verdade. Ah, é? Como Sim. Assim? É que no rádio a gente não consegue gesticular, né? Mas o que acontece? Mas essa é a... aí o senhor tem que mostrar sua criatividade. Fazer as pessoas que não estão enxergando entender os gestos que o senhor faria se estivesse na televisão. Exatamente. Então, o que acontece? Como eu expliquei, a circulação arterial, ela irriga. A circulação venosa drena. Então, na nossa casa também, o cano de água limpa vai para um lado, o cano de esgoto vai para o outro lado. Então, no caso das nossas pernas, o sangue arterial ele vai em direção ao pé e como nós ficamos em posição ereta, óbvio que a gravidade também ajuda esse sangue a chegar lá embaixo. Mas o retorno dele pelas veias tem que ser feito contra a gravidade. E não existe um mecanismo que possa transmitir o bombeamento do coração para as veias.
Então aí entra realmente a panturrilha, ou a Quer batata dizer, da se perna. eu fizer se eu fizer exercício de panturrilha com a perna para cima, melhor ainda. Veja bem, Bombeia. mesmo que faça o exercício com a panturrilha para Para baixo, baixo, não tem tô problema. sentadinha, Ela vou lá bombeia. fazendo, Sim, sim. bombeia. Exatamente. As veias, elas têm dentro delas válvulas que não deixam o sangue voltar na contramão. Olha que Então, coisa. a veia, ela tem mão única No seu no roteiro. transporte né? do sangue. Exatamente. Então, quando as veias principais da perna passam por dentro da musculatura, principalmente da panturrilha, conforme a gente faz aquele movimento com o pé, como se fazia antigamente para máquina de costura antiga. Pedalar. Exatamente. Por isso que não tem, Pedal. antigamente não tinha costureira com varizes. Olha só. E isso faz com que haja o bombeamento. Ela espreme as veias e impulsiona o sangue para cima. Agora, doutor, Deixa o Alex fazer uma pergunta. Dá licença só um pouquinho, Cláudio. Boa Doutor, noite, Alex. boa noite. É o seguinte, é uma coisa muito engraçada que acontece comigo. Eu tenho problema na perna, que o senhor já viu, de circulação. E acontece comigo que às vezes eu não consigo dormir. E eu não consigo dormir. Aí sabe o que eu faço, André e Cláudio? Eu pego, encosto a cama na parede, levanto a minha perna e deixo minha perna lá uns 10 minutos. Quando eu desço a perna, eu quase desmaio. E durmo. E durmo. Isso é o que tem a Não, ver. isso faz sentido. Como a vou Cláudia começar aqui, a fazer isso quando tiver como a sono. Cláudia aqui perguntou de fazer exercício com a panturrilha para cima, óbvio que isso facilita a gravidade. Mas isso que você disse, Alex, realmente é o que tem que ser feito. Os indivíduos que sofrem de varizes ou que têm algum problema da circulação venosa, é muito salutar que deitem e levantem as pernas um pouquinho. Não precisa ficar de bananeira, não precisa plantar bananeira. Desde que os pés fiquem um pouco acima da linha do coração. Isso que eu ia perguntar. Por isso que eu me lembro, meu avô, minha avó, a cama deles tinham sempre uns calços embaixo da parte dos pés, na parte de baixo, né? Para levantar levanta a um parte de pouquinho. baixo um pouquinho. Isso faz bem mesmo? Faz muito bem. Eu Então, durmo mas assim. todo mundo poderia pôr 2 livros embaixo de cada eu pé, durmo por assim. exemplo. Errado. Ah, é? Errado. Ah, Todo mundo que tenha problemas venosos. sim. Aí sim, porque vai levantar a perna, vai facilitar a gravidade em trazer o sangue de volta. Mas aqueles que têm uma obstrução arterial e o sangue não tem força para chegar nos pés, se levantar a perna, Vai vai volta. sentir muita dor. Vai sentir mais dor. Entende? Então, são coisas exatamente opostas. As Entendi. doenças venosas das doenças Agora, arteriais. as nossas ouvintes, e as mulheres em geral, chegam em casa, elas trabalham, chegam em casa e todo dia tem que ir para a cozinha fazer a comida. Quer dizer, Os fica mais filhos. em pé ainda, né? Então, essa coisa de ficar em pé, cozinhando, por exemplo, prejudica alguma coisa das veias? Isso provoca varizes? Tem alguma coisa para quem prevenir qualquer coisa, para quem fica muito tempo de pé? Sim, não é necessariamente só cozinha, mas qualquer área, qualquer área profissional em que o indivíduo tem que ficar muito tempo de pé, enfermeiros, cirurgiões, vendedores, lojistas, Exato. cameraman, etc. Atendente, Eles podem desenvolver as varizes como uma doença profissional, inclusive, prevista até nas leis trabalhistas, como doença profissional. Já os indivíduos que têm, vamos dizer, a genética propícia para desenvolverem varizes, esses poderão desenvolver mesmo não ficando tanto tempo de pé. Agora, vale a explicação de que, como o sangue tem que voltar contra a gravidade, e o indivíduo fica muito tempo em pé, muitas vezes a parede da veia, que ela pode ser considerada, vamos dizer, uma mangueirinha de borracha, muitas vezes ela não aguenta a força da gravidade, ela não aguenta a pressão no seu interior. E então a parede da veia cede, como o elástico de uma calça que perde elasticidade e a calça cai. Ela larga. No momento em que ela larga, aquelas válvulas que eu citei anteriormente não fecham mais e não deixa e faz com que o sangue volte na contramão. E isso aumenta a pressão nas veias e elas vão dilatando cada vez mais. e dói. Exatamente. Essa é a formação das varizes. E como é que as mulheres ou quem fica muito em pé podem se prevenir dessas coisas? Primeiro eu vou entrar naquele lugar comum que todo médico fala, né? Levar uma vida saudável, fazer exercícios caminhar. regulares, Como é que caminhar. faz, Sim, mas aí, doutor, fala outra coisa, vai. Bom, as pessoas que têm mesmo uma propensão a terem varizes, elas realmente têm que fazer algo preventivo e por mais que torçam o nariz,
O equipamento de proteção individual melhor para isso é a meia elástica. É a meia elástica, que é chata de colocar, mas que funciona, né? Exatamente. Agora, do contrário do que muitas ouvintes pensam, as meias hoje não são mais como eram das nossas avós. Já são muito melhores. São bonitonas. Tem meias hoje que parecem vários meias de nylon, tons, exatamente, sabe? não. E confortáveis. Olha, eu até queria falar isso, doutor. Eu não tenho varizes, que é uma benção, porque eu vejo gente sofrer muito com varizes e nunca tive, não tenho, e trabalhava muito de pé, inclusive, mas nunca tive. Agora, meus pés incham, eu tenho uma péssima circulação, tanto que eu faço exercício de panturrilha, tudo. Então, uma vez eu fiz uma viagem mais longa e aí eu usei a tal da meia elástica, que é meia calça elástica, né? Eu falei, ai meu Deus, vai ser um horror essa viagem, meia calça elástica, 24 horas de avião, meu Deus do céu. Olha, foi uma maravilha, nada, nem senti a meia, não doeu, voltou. Então tem que usar, e isso porque são as meias mais modernas, são realmente boas, né? Exatamente. Agora, só uma parte aqui, varizes, infelizmente, muita gente não sabe que tem. Exato, porque as veias, como elas passam abaixo da pele, muitas vezes elas se dilatam abaixo da pele e o proprietário da perna não percebe que elas estão lá. Vê. Não. Aí quando chega um determinado momento que começa a ter sintomas, quando ele vai ver, já está toda encaroçada a perna dele. E um detalhe, mais de 60% dos pacientes que têm varizes não sentem dor. Então, dor não é um... não é sintoma de varizes. Não é que não é um sintoma, mas ele não é obrigatório como sintoma de varizes. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, com relação aos voos longos, ou mesmo aqueles que viajam de ônibus em longas viagens, ou de carro, não importa, vai ficar muito tempo sentado com os pés para baixo, sem movimentar a panturrilha, é óbvio que há um represamento não só do sangue, mas nós também somos uma esponja. Então, quem nunca pegou uma esponja de lavar louça, molhou uma ponta dela, colocou ela de cabeça para cima e a água escorre para baixo. Então, nós somos uma esponjinha. Então, quando a gente fica muito tempo sentado, parado numa posição, as nossas pernas vão inchar porque há uma migração de água. Então, por exemplo, os caminhoneiros devem sofrer muito com isso, que fazem viagens enormes. Sim. Tem que parar, descer, esticar as pernas. Sim, há um índice muito grande de trombose, principalmente em motoristas profissionais, principalmente aqueles que dirigem em estradas, quando eles pegam congestionamentos e uma temperatura elevada, muitas vezes, eu já vi casos do indivíduo ter trombose por conta disso, por desidratação. Mas aí, então todo mundo fala que o negócio de viagem de avião, etc, que pode dar problema. Então uma viagem de ônibus também pode. Veja, uma viagem de ônibus, ela só é um pouquinho melhor que a de avião, porque qualquer problema que ocorra, o ônibus pode dar uma paradinha, você vai andar um pouquinho. É verdade, eu também acho. Tem mais intervalo. E o ônibus é mais fácil de andar pelo corredor, já o avião é mais difícil. Doutor Márcio, que eu ia perguntar aqui, eu ia dizer... o Alex está falando que tem que falar. Pois é, eu ia dizer que o doutor Márcio vai falando tão gostoso, vai explicando, fica o papo tão agradável que a gente não percebe, mas eu tenho que fazer um comercial e a gente volta já e temos que trazer o doutor Márcio outras vezes aqui, 19h52. Falar desses mitos e verdades. Mas é verdade, você fala que você levanta a bola, o chute. Você não vê assim, fica ótimo. E ainda tem a Ângela Matos falando fica aquela coisa ter resposta. É isso, tamo Se junto. você soubesse tanto de gente que está ouvindo que tem problema. Exatamente. Pena de É não dar verdade para esse negócio abrir. aí. Ele tem que Eu sempre queria saber por quê, mas eu descobri isso sozinho, sabia? Levanta a perna, turma, assim, a vez chega de na Páscoa, para que os irmãos de rua possam ter um pequeno ovo de Páscoa, podem entregar aqui na Rádio Capital, na Praça Rodrigues de Abril, 228, Mas é verdade, é próximo incrível isso ao aí. Vitro Uma vez eu Paraíso, cheguei a na desmaiar. Catedral da Sé, na Levantei o pé, Igreja fiquei São muito Miguel tempo Arcanjo, dormindo, na pé Rua levantado, Capanema, acordei 1005. deitado. Participe com chocolate e Estranho, né? primitivo.
Você levantou o pé, dormiu, quando acordou viu que tinha desmaiado. Plantão gratuito SOS Girafa que Previdência tem com a o equipe pulo da da doutora perna Maria muito Paiochi, apertado tirando pra dúvidas de ouvintes não sobre deixar a pra fazer aposentadoria o e sangue, outros benefícios da Previdência Social. claro, Mas não se sangue preocupe, tem se você que- não conseguir chegar dessa vez, E essa pesquisa que diz que de cada 10 mulheres, um homem tem problema com varizes? Não, são 4 mulheres para um homem. Aliás, 3 mulheres para um homem. Olha, Né? mude agora para Congás. Com a E Congás outra, você pode ter churrasqueira prevalência gás de varizes natural. na É população isso tem mesmo. 20% Além de ser mais fácil de limpar, a churrasqueira gás natural não faz aquela fumaceira. E você não precisa usar álcool. Sem falar que as carnes ficam extremamente saborosas. Acesse agora www.congás.com.br e comece a transformar o seu churrasco. Congás, energia que transforma. Falar isso. 983345777. Esse é o WhatsApp da Rádio Capital. Musculação, vamos falar, que não é recomendado. 983345777. Fazer notícia. Ligado no Matarazzo. Apresentação: Cláudia e Andréa Matarazzo. 19h54. Queria apenas uns avisos rapidinho. Estou vendo aqui na Folha de São Paulo que Gestão Covas veta caminhões no viaduto General Olímpio da Silveira. Mais um viaduto com problema em São Paulo, pura falta de manutenção. Esse é aquele viaduto que passa por cima da Avenida Pacaembu, na região central. Então esse não pode passar caminhão, porque pode... Porque pode cair. Pelas mas dúvidas fim é da melhor não picada. passar nada, Gente, né? importante lembrar o seguinte: 1.600.000 carros devem sair nesse feriado de Páscoa. Então, cuidado, porque a movimentação vai estar intensa a partir das 13 horas de hoje, já começou, até mais ou menos umas 20 horas. E na sexta-feira deve se intensificar a partir das 6 horas da manhã, né? Até as 14. Então, quem for viajar, melhor tomar cuidado. E vamos voltar aqui com o Dr. Márcio Steinbruck, que Eu quero a te Cláudia vai saber. fazer outra Não, porque pergunta. tem umas coisas. Rapidamente, que a gente está no final. Uma pena. Sim ou não, uma pena. Pois é, salto alto, melhor não usar? Até que salto a gente pode usar? Usa um pouquinho, como é que é isso? Bom, como nós falamos antes, que o movimento do pé, aquele movimento de máquina de costura antiga, é justamente o que estimula o retorno venoso. Então, conforme a gente anda, o nosso pé ele bascula, ele balança. No salto alto não No bascula. salto alto vai se andar como um robozinho. Então, veja bem, eu não sou contra o uso do salto alto, até por uma questão de elegância. Mas ele, se tiver que ser usado continuamente, ele Não, vai, aí é ele ruim. poderá trazer Então- problemas não só vasculares, como ortopédicos também. Então, salto médio, Exatamente, grosso, né? é o que a gente costuma dizer, aquele salto que você consiga apoiar o calcanhar e pisar com a ponta do pé, não tem problema. Tem uma pergunta de um ouvinte aqui: as meias elásticas são todas do mesmo tamanho ou não? Não, meia elástica, Ah. ela tem basicamente 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é a compressão dela. Tá. Então, não existe essa história de suave compressão, média compressão, alta compressão. Isso aqui vamos dizer, uma tarja que o fabricante coloca. As meias elásticas vão de 15 a 20 milímetros de mercúrio, de 20 a 30 e de 30 a 40. A média compressão, obviamente, é de 20 a 30. Então, esse é o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é o tamanho que você vai usar. Se ela é pequena, média, grande, se é 1, 2, 3 ou 4, isso tem que ser medido numa loja especializada, onde eles vão medir tornozelo, panturrilha, eventualmente a altura do calcanhar até o joelho, tá? E o terceiro parâmetro é a altura da meia. Se ela é uma meia 3/4, se ela é uma meia 7/8, se é uma meia calça. Estamos no finalzinho. Obrigado, doutor. Não, vai fazer. A Cláudia vai falar ainda, mas eu queria só dar também outro aviso que o metrô fechará as estações Itaquera e Arthur Alvim nessa sexta-feira, para todo mundo saber. É importante. Cláudia, você tem alguma pergunta? Tenho, não. Doutor, a musculação usa para quem tem varizes. Carga alta pode, carga baixa, como é que é? Para quem tem varizes, a musculação, principalmente para os braços e tronco, ela é um pouquinho Melhor não. desaconselhada. Então não faça. Mas do contrário do que muita gente pensa, mas doutor, por causa das varizes, eu posso fazer para o braço e a perna? Não, é o contrário. Exercitar a perna melhora a circulação. Então, meu conselho àqueles que querem fazer musculação, primeiro, que use uma carga leve, não faça muito esforço. E segundo, hoje existem as meias elásticas esportivas.
e também perfeito, podem dar um e aí pode suporte. usar. E outra, ter um bom treinador. Né? É verdade. O senhor opera em que hospitais? Eu sou ligado basicamente a 3 hospitais. Em primeiro, eu sou do Hospital Israelita Albert Einstein. Trabalho também no Hospital da Beneficência Portuguesa, o Mirante, e o Hospital 9 de Julho. Tá bom. Doutor, se alguém quiser encontrar alguma informação, o senhor tem um site, alguma coisa, ou página no Facebook? Podem ter acesso ao www.livredevarizes, tudo junto, livredevarizes.com.br. O senhor é especializado, mas repete, por favor. www.livredevarizes.com.br. E um detalhe, eu respondo a todas as perguntas que me fazem por esse blog. Olha que beleza. Que bom, obrigado. Eu não mando ninguém fazer. Isso que é como eu também, que respondo pessoalmente. O que está aberto e o que fecha no feriado de Páscoa, gente, é o seguinte: bancos fechados 3 dias, de amanhã até domingo, correios fechados de sexta a domingo, poupa-tempo fechado de sexta a domingo, shoppings, praças de alimentação funcionam amanhã das 11 às 23 horas, sábado normal e domingo das 11 às 23. Shopping, as lojas, das 14 às 20 horas amanhã, normal no sábado e das 14 às 20 no domingo. Procon fecha os 3 dias, Detran fecha os 3 dias. Sábado, temos aqui então, sexta-feira temos uma programação especial da Rádio Capital, então nós não estaremos. Queria só divulgar as palestras da Flávia Virgínia, filósofa, criadora do SEM. Ela vai fazer palestras sobre religião, são muito interessantes. A programação está no site flaviavirginia.com.br/eventos. Meus amigos, minhas amigas, queridos ouvintes, uma boa Páscoa para todos vocês, para sua família. Eu vou estar com a minha família também. Segunda-feira nós estamos aqui ligados no Matarazzo. Doutor Márcio, muito obrigado, uma boa Páscoa. Pesach em israelita, né? Cláudia, querida. Um beijo, deixa eu dar boa Páscoa bem gostoso para todo mundo. Gente, segunda estamos de volta, se Deus quiser. Um beijo para vocês todos. Rosino, boa noite, meu amigo. Alex Lopes, boa Páscoa. Rafael Queiroz, boa Páscoa. Carlinhos Pisanelli, boa Páscoa.